estarmos aqui reunidos nesta noite e também está na saudação da minha igreja. Amém. O pastor da igreja da Assembleia de Deus Mato Grosso do Sul, como foi dito aqui. A igreja muito parecida com essa. Os irmãos também são abertos, fico muito contente. Hoje de manhã estive por aqui. A minha esposa falou comigo que está chorando. Hoje você está chorando, eu me emocionei muito quando eu cheguei nessa igreja. Glória a Deus. Uma mensagem muito forte hoje de manhã. Eu já falei para ela, depois você vai pegar o número do telefone do diácono, né? Que eu quero que ele esteja fazendo uma visita com a permissão do pastor na minha igreja. Amém? Aleluia. Todos encontraram? Amém. Leremos a palavra, diz a palavra do Senhor. E disse, esse Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão de Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Pode sentar, amado Deus. Tema impactante, a palavra também muito forte, muito profunda, e tem tudo a ver com o tempo com que vivemos hoje em dia. Hoje, quando foi, como eu disse, de manhã estava pregado, e que Jesus viria como um ladrão. Aleluia. Maravilhoso, maravilhosa mensagem, minha família ficou saímos aqui abençoados, graças a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus aqui nos ensina, irmãos, ela tem algumas particularidades nesse texto que acabamos de ler, onde Jesus Cristo faz uma pergunta para o seu apóstolo Pedro, dizendo: quem o povo diz que eu sou? E os seus discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é a reencarnação de João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. E Jesus pergunta, e eu pergunto para você nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Amém. E Pedro, que faz uma confissão e confessa: Tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. E representa uma confissão que todos nós que cremos na palavra de Deus e temos que Jesus é o Filho de Deus vivo. Porque senão não estaríamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E, irmãos, essa declaração logo após seguir, onde Jesus responde: bem-aventurado és tu, Pedro, pois você revelou, não foi a carne e o sangue. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus ainda não tinha dito para nenhum dos seus discípulos qual era o plano dele na terra. Jesus ainda não tinha dito que ele veio para ser morto, para ser crucificado. Os discípulos ainda não sabiam disso. Aleluia. E logo mais Jesus diz: Tu és Pedro. Significa pedra. No grego, pedra. Pedra pequena. Aleluia. E logo mais ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Muitos dos catolicistas tiram por esse texto, dizem que a igreja, por isso eles dizem que Pedro, ele é a rocha onde foi firmada a igreja. Mas não era isso que Jesus Cristo estava tentando dizer. Não era isso, porque o povo não entendia, só entende quem está no Espírito as palavras de Jesus. Jesus não estava dizendo que a minha igreja será edificada sobre Pedro. Perdão. Jesus estava dizendo que a sua igreja seria firmada sobre a fé.
Porque Jesus, ele é a rocha. A rocha. A tua palavra diz, em 1 Coríntios, em Isaías diz que ele é a rocha, por onde será firmada a tua igreja na terra. Então não tem nada a ver com dizer que Pedro, ele é o pai da igreja. Não. Jesus está nos dizendo sobre essa fé. Que era através da fé que a igreja seria firmada. Aleluia. Grande Senhor. E Pedro, irmãos, ele foi o apóstolo, um dos apóstolos que primeiro levou a palavra do Evangelho. Ele estava junto quando o batismo dos samaritanos com o Espírito Santo. Pedro estava lá. Pedro estava reunido quando Jesus disse para que ele estivesse em Jerusalém para que descesse o Espírito Santo de Deus. E é nesse tempo aqui onde o pastor disse: igreja é o projeto de Deus, vale impactar o mundo. Aleluia. E eu pergunto para mim e para você nessa noite: será que nós temos impactado esse mundo tenebroso, assustador? Ou o mundo tem impactado a igreja? Eu me alegrei, eu me emocionei, por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu percebi que ainda existe igreja impactando o mundo. Aleluia. Neste lugar, onde eu percebi, falei: Senhor, não foi a quantidade, a qualidade de servos do Senhor que impacta o mundo. Não devia ter uma igreja cheia, lotada, superlotada, senão se está extinto o poder do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E eu falo para vocês, irmãos, em uma hora dessa, um tempo como esse, os irmãos aqui estão aqui presentes, as igrejas já estão vazias. Por quê? Estão cansadas, não conseguem ouvir a palavra de Deus, porque o mundo está impactando, eles não estão impactando o mundo. Aleluia. E é sobre Pedro que nós vamos falar essa noite. Quando Jesus disse: tu és Pedro, que significa pedra, foi buscar, Senhor diz a igreja. Os irmãos sabem a igreja, o que é igreja? O nome igreja, de onde surgiu? Igreja significa, na literatura grega, chamada para fora. E no grego se chama eclésia. Eclésia, para fora. Que para nós é tirado fora do pecado, separado do pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. E digo a nós, queridos irmãos, que Jesus estava dizendo que eu e você não somos uma igreja. Nós somos como Pedro, nós somos pedra, que unidas nos tornamos uma igreja. Aleluia. E a igreja, qual é o papel da igreja aqui na terra? O que Jesus diz, salva após, é a minha igreja. As portas do inferno não serão. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que a igreja, ela ia lá no inferno salvar as almas. Aleluia. Era isso que Jesus estava dizendo. Que nós, o nosso papel é de salvar, de liderar, de resgatar almas. Foi louvado aqui projeto falido. Eu era um projeto falido. Nós éramos um projeto falido. Quando eu ouço esse louvor, eu me alegro, me lembro de onde o Senhor me resgatou. Aleluia! E Deus, Ele não quer que nós nos exaltemos, Ele quer que nós sempre lembremos de onde foi que eu te tirei. Deus, Ele diz aqui que nós, quando Ele diz a porta do inferno prevalecerá, porque eu tenho que ir lá resgatar o meu irmão que está perdido na droga, no álcool, na bebida. Está desanimado, que não se encontra forças. Porque o mundo hoje em dia tem muitos atrativos para apresentar, os jovens principalmente. Há muitos irmãos que não conseguiram segurar, que não tiveram força de se manter dentro da igreja, junto com os irmãos unidos de partido, e não conseguem voltar, porque ainda existe dentro do corpo da igreja alguns que se acham mais santos do que o outro, que acham que tem mais Espírito Santo de Deus que o outro, e não conseguem, vão levar uma palavra de conforto, não conseguem, vão erguer a mão
casa. Pois era isso que Jesus Cristo estava dizendo para Pedro. Por quê, pastor? E ao mesmo tempo disso, quando Pedro recebeu, amados irmãos, a visita do anjo enviado, o Cornélio, na casa dele. E Pedro, nessa noite, ele tinha visto um vaso de como tinha um desenho de vários seres, vários animais. E Jesus disse: coma, Pedro. Não, Senhor, não vou comer. Eu nunca coloquei coisa impura e também não vou vai ser hoje. E novamente, coma, Pedro. Mas Pedro não estava entendendo o que era aquele sonho, o que era aquela revelação. E Cornélio, em Cesareia, tinha enviado seus homens. Porque também o Espírito Santo de Deus tinha aparecido numa forma de anjo, dizendo para ele enviar homens para buscar Pedro e Simão, que estava na casa de Simão, continuou de couro. E chegando lá, buscaram, e Pedro já sabia. O Espírito Santo de Deus já estava direcionando Pedro, e Pedro foi e os acompanhou. E chegando à casa de Cornélio, Pedro disse: presta atenção, irmão, você também. Quando ele se aproxima, Cornélio não avisa. Por que Cornélio não foi escolhido? Ele era vou dizer assim, ele era um comandante da guarda, ele era um centurião. Irmãos, quando ele viu Pedro, ele se prostrou e adorou. Você imagina hoje, tem pessoas que passam por concurso da polícia militar, se acham que é uma mamãe, na verdade, conhece você antes de ser policial, conversava com você, passou para a polícia, nem olha para você. Né? E naquela época, irmão, é mais ainda. O centurião, ele se achava, ele curtia. E esse homem demonstrou humildade, se prostrou e adorou Pedro. E o que Pedro fez? Levanta, pois eu sou homem como você. Aleluia! E Pedro foi e disse, quando ele estava sentado dentro da casa, estavam todos reunidos, a família de Cornélio, amigos, todos ali reunidos, e Pedro disse: tu sabes que não era isso. Tu sabes que não era isso. Para mim, Deus está reunido com gentios. Mas, quando recebi o chamado, não hesitei. Quantas vezes Deus te ordenou, quantas vezes Deus nos mandou ir em algum lugar e nós não fizemos? Quantas vezes Deus disse: vai lá e leva uma palavra, vai lá e dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, e nós nos hesitamos. Aleluia. Amados irmãos, quando Jesus disse que foi nos entregue a chave do céu, nós temos toda a autoridade aqui nessa terra de levarmos almas para o céu. Amém. Através da sua palavra. Aleluia. Jesus usou esse termo porque todo aluno que terminava o seu curso do seu rabino era entregue uma chave, representando todos os conhecimentos que ele tinha. E Jesus disse para Pedro: a minha igreja ela tem a chave do céu. Irmão, eu entregue a chave do céu para mim e para você. E o nosso trabalho, o nosso maior trabalho aqui na terra é amar, é buscar, é salvar, libertar almas. O papel da igreja, resgatar quem está caído, orar pelos enfermos, quando as famílias estão sendo destruídas, o inimigo tem assolado vários jovens. Irmãos, ali na nossa igreja, nós tínhamos tantos jovens que a gente viu se perder, a gente vê se abandonando, deixando o lugar, tanto lugar de adoração, para curtir e adorar as coisas do mundo. O que acontece? Isso é o mundo impactando o nosso ser. Jesus disse que nós temos que impactar o mundo. E nós só vamos recuperar o mundo, irmãos, revestido com a palavra de Deus, que ela é a chave para levar ao céu a mim e aos meus irmãos. Aleluia. Se você acha que você está perdendo o tempo da sua igreja, se você acha que você não acontece nada na sua vida, se você acha, amados e queridos irmãos, que é
só um pouquinho de gente, não está impactando o mundo, você que pensa. Pois aqui em cima do altar está acontecendo uma batalha espiritual. Os inimigos têm se levantado sobre a sua vida, sobre a minha, sua vida, tentando atrapalhar os seus familiares, lançando setas malignas para que venham tirar a minha e a sua atenção do trabalho e projeto de Deus que é a igreja para a palavra de Deus. Aleluia. Deus nos entregou todo o poder, toda a autoridade. Mas só que às vezes, irmãos, nós conhecemos o maior povo que existe, como o pastor disse aqui. O povo eleito, a família, em geral. Mas só que as igrejas, irmãos, elas esqueceram disso. Que nós não estamos lutando a igreja contra a igreja. A nossa luta é contra outra dimensão. Muitos irmãos se enchem do Espírito Santo, jejua, ora, busca, ao invés de lutar contra o inimigo, ele atira no irmão. Julga, acusa, cuida, ao invés de orar, de buscar se aproximar, de jejuar junto, nós vamos orar, vamos buscar, vou te apresentar em oração. Não. Prefere encostar com outro irmão e apontar, olha lá. Você está sabendo? Você está sabendo de dentro? Está sabendo daquela história do irmão, daquele jovem, você sabe que eles estão tratando? Irmãos, é muito difícil, é mais trabalhoso. Nós trazemos para dentro e é tão fácil jogar para fora. Era isso que Jesus estava preocupado. Porque mais atrás, irmãos, os fariseus estavam pedindo sinais. Logo antes desse diálogo de Pedro e Jesus, os fariseus estavam pedindo sinais. Dá um sinal de que você é verdadeiramente o Messias. Muitos irmãos estão procurando nessa igreja sinais. E sabe onde que estão os sinais? Olha para o lado. Olha para o lado do seu irmão, olha o sinal. Esse é o sinal. Nós somos o sinal do verdadeiro poder de Deus. A transformação que nós fazemos. Esse é o verdadeiro milagre. Eu sou o milagre. Você é o milagre. As pessoas estão com os olhos vendados. Estão chegando um milagre na vida do seu irmão e nem na sua vida. A Bíblia diz, em 1 João, irmão, ela diz que é o irmão que odeia o seu irmão, ele está cego, ou escuro, com os olhos vendados. Aleluia! A igreja, sinônimo de amor, alegria. Glória a Deus. A igreja de Jesus Cristo. A igreja unida. Pronta para resgatar. Mas às vezes não suportamos, irmãos. Estar perto, não suportamos levar a palavra. Vou levar a palavra para aquele bêbado ali do lado. Levar a palavra para aquele drogado do lado. Mindinho. Meu Deus, pede. Jesus disse, eu não vim para os salvos, eu vim para os que estão doentes. Glória a Deus. Irmãos, no começo da minha caminhada, quando eu era solteiro, terminava o culto, eu estava com 2 dedos abraçados na porta. Meu pastor, que já tomei, levou esse testemunho lá para o Japão. E falou, pastor, ela levou nunca tinha visto. Na mesma igreja, irmãos, na mesma igreja foi um outro diácono, que ele era diácono, eu era cooperador, ele tinha uma autoridade do que eu. Ele botava os dedos para fora. Eu falava, não é assim, é esse que nós temos que tratar. Nós temos apenas que saber lidar com ele. E Deus ele vai dar o amor, a mansidão em nossos corações. Amém. Se ele está fazendo barulho, vamos começar lá fora, começa a ir lá fora, e só queria, sabe o que eles pediam para mim, irmãos? Me dá um abraço. E eu chorava junto com ele. Eu me emociono por causa de sabe por quê, irmãos? Porque eu era também um alcoólatra. Só conhece, só sabe de misericórdia quem um dia precisou dela. Porque julgar é fácil. Acusar é fácil. Difícil atacar e dizer que ama de verdade, dizer que sente. Dizer Jesus te ama, você vai ser liberto. Em nome de Jesus, não desistir do seu irmão, não desistir do próximo. É muito forte isso. Nos deixa a cada dia mais no mundo, como foi dito aqui de manhã, as pessoas estão mais frias. As
pessoas de dentro da igreja acham, quando eu vou para o carro, vou puxar em algum lugar, um status maior, acho que é santo demais. Eles nem apertam a mão mais, só olham esse lado. Por isso que eu gosto de ver pequeno, a gente pequeno, você aperta a mão, abraça, você sabe que você nem olha da gente direito. Você vai falar, você vai começar a pegar e olhar de carro, talvez a minha agenda está vazia. Porque agora estão usando o Espírito Santo, não é nem o Espírito Santo que está usando, os irmãos. É diferente. Eu vi um testemunho do irmão dizendo para a mulher, a senhora do ciclo de oração essa semana. Olha, abençoada, ministro fiel, Deus exaltou. Talvez aí, 7 dias, seu esposo deu problema no intestino, deu câncer. E ela foi dizer que ela ia orar, que ela ia buscar a presença do Senhor, que Deus ia livrar. Falou para o doutor, doutor, mas Deus vai agir, eu conheço meu Deus, e Deus me conhece. Foi para casa, entrou em oração, consagração, e dizia, Senhor, o Senhor me conhece, eu conheço o Senhor. Certo dia o mendigo bateu na porta pedindo comida bebida, ficou. Bateu a porta do mendigo. E ela disse para o filho dela, vou entrar para o quarto, vou orar, vou jejuar, vou buscar a presença de Deus, eu não quero que ninguém me confunde. E de novo lá no portão, o mendigo de novo pedindo água, comida e bebida. Passa-se algumas horas de novo. E o filho, olha, você já conhece, manda ele embora. E o pastor reuniu eles. Reuniu a igreja, chamou a irmã aí na frente, para que fossem orar. Quando começaram a orar, a irmã que estava lá no fundo, veio marchando em direção à irmã e disse, tu disse que me conheces, e disse que eu te conheço. Eu bati na tua porta 3 vezes e você fechou a porta da minha casa. Sou eu o Senhor. Aleluia. Porque isso nos ensina, amados meus irmãos. E Jesus disse também, para que nós recebêssemos todos em nossa casa com alegria. Que nós nos pegássemos, porque nós estaremos recebendo um anjo em nossa casa. Toda vez que alguém chegar na tua casa pedir um copo d'água, dá uma água gelada. Toda vez que você chegar na tua casa pedir um pouco de comida, a melhor comida, prepara o melhor que você tiver. Roupa, a melhor roupa que você tiver. Porque talvez Deus esteja te visitando. E ela foi embora para casa. E ela recebeu a visita do mendigo da noite. O que ela fez? Mandou o mendigo entrar, preparou comida, arrumou, mandou o filho dela dar banho, deu roupa, deu melhor roupa, enche a mala, foi com a mala cheia embora para casa. E antes dele sair, para virar a porta, para fechar, para abrir a porta, ele vira para ela. Os seus olhos pegam fogo. E diz para ela, sou eu o seu Deus. Esse é o Deus que você conhece. Eu não venho me apresentar como grande nessa terra. Pois a palavra de Deus diz que ele escolhe o menor. Eles confundem os que não são eles escolhem os que não são para confundir os que são. Como eu participei que eu sou da igreja, eu sigo Deus Todo-Poderoso, misericordioso, se nem um mendigo eu consigo atender, se nem um mendigo eu consigo dar uma palavra, se nem um mendigo eu consigo matar a sua sede, matar a sua fome e cumprir a sua nudez. Que amor é esse? Não é esse amor que Jesus ensinou para a igreja, que deixou para a igreja. É isso que Jesus quer para mim e para você. Nós, essa igreja, temos o Espírito Santo. Recebi a visita de um amigo que saiu do presídio e encontrou o caminho, os caminhos do Senhor, e me disse assim para mim, testemunho dele, eu falei assim, olha, nós temos que amar. Se nós não amarmos, pode esquecer. Jesus não vai agir. Nós temos que amar o nosso semelhante, irmão. Nós temos que olhar, parar e pensar assim, vamos olhar da maneira, vamos ver como Jesus vivia. Que às vezes nós olhamos somente para a ofensa, nós olhamos para os ataques,
Principalmente as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas nos atacam, elas nos ofendem, nos machucam. Mas isso é o quê? Isso é prova para mim e para você. Se nós estamos verdadeiramente firmados nessa rocha, Jesus Cristo. Pois ele foi cuspido, foi rasgado, foi cortado, foi injustiçado por mim e por você. Se ele sofreu, por que eu não posso sofrer também? Todos os teus discípulos, irmãos, sofreram açoites, flagelos, naufrágios. Sofreram a 10 espadas. E conosco não vai ser diferente, não é diferente. Às vezes nós achamos que está doendo, mas lá de cima está dizendo: suporta só um pouquinho. Suporta. Suporta que eu estou doido para te dar um abraço. Suporta. E ele só vai dar, irmão, aquilo que nós iremos suportar, aquilo que nós iremos aguentar, ele sabe disso. Ele sabe até onde eu e você iremos chegar. Aleluia. Quando estamos chegando neste lugar, irmãos, Deus colocou também uma palavra no meu coração, que se encontra em 1 João, no capítulo 2, versículo 14, que diz: jovens, sois fortes, pois já venceste o maligno. Glória a Deus. Isso, irmão, está claro. E pelo sangue do Espírito nós já vencemos. Mas sabe qual é o inimigo? O nosso inimigo, o meu inimigo, o seu inimigo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós mesmos. Por que, pastor? Não tem lógica. Tem lógica. Se você analisar as suas vontades, aquilo que você almeja, ela pode ser um perigo para nos desviarmos. Isso é a palavra de Deus diz. Que a carne é fraca. O espírito pode estar preparado, mas a carne não. Nós temos que nos guardar, fugir da aparência do mal. Você pode prestar atenção que a palavra de Deus diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas agora não. Nós temos sempre que orar e vigiar. É o que a palavra de Deus diz. Por que o inimigo já? Porque já foi vencido. Mas a minha vontade, a minha carne, o meu desejo, eu tenho que matar todos os dias. Não adianta eu dizer que sou super santo. Uma hora, irmão, a gente está em cima, de repente a gente está embaixo. Sabe por que tem muitos que não conseguem retornar? Porque outra hora você achava super crente demais. Aí tem vergonha agora de pedir perdão, tem vergonha de se prostrar, tem vergonha de estar de vir aqui à frente e reconhecer o erro. Tem vergonha. Por isso que nós temos que guardar, nós temos que preservar. Sempre estar vigiando, sempre atento onde estamos andando, por onde estamos passando, o que estamos ouvindo, o que estamos vendo, o que estamos pegando, o que estamos sentindo. Aleluia. Deus, irmãos, Ele procura homens e mulheres e jovens sinceros que o adorem em espírito e verdade. E nós vamos impactar o mundo dessa maneira. Você mantendo a sua fidelidade com Deus, guardando os seus mandamentos, orando, buscando, levando a palavra de Deus, independente, irmão, de qualquer situação, de qualquer problema, independente, irmão, se na tua casa está faltando alguma coisa. É aí que nós provamos verdadeiramente que nós temos uma rocha inabalável. É aí que nós mostramos verdadeiramente que nós somos firmados no Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que foi louvado, esse Deus que foi exaltado, que foi glorificado nessa noite. Do mesmo jeito que nós vamos testemunhar hoje, falamos hoje, amanhã surgirá a oportunidade de o que acontecer ao contrário. Porque assim que acontece, o que nós falamos, Ele age para colocar situações para que nós agimos da maneira contrária. Já pararam para pensar nisso? Já aconteceu isso? Quando você diz, quando você convida, não, pastor, eu vou estar lá. Pode acontecer, pode vir na inveja. E o que acontece? Já aconteceu isso? Já aconteceu um monte de coisa. Reviravolta, tudo. Só para você não chegar. Só que nesse momento a gente esquece que não, eu vou estar. E muito por cima, quando disser que vai, e quando o Senhor enviar, quando o Senhor ordenar, vai.
porque senão o preço é muito alto. Aí eles são chamados de mentirosos. É crente, vamos falar, não paga, né? Tem muitos irmãos dando sinal. Por isso que nós somos atacados nesse ponto, né? Nós falamos demais, falamos de mentira. E ai daqueles que causam esse descanso. Que a palavra de Deus diz. Mas nós temos que fazer fiel para impactar esse mundo tenebroso. Aleluia! Glória a Deus! Amados queridos irmãos, eu volto à oração dos irmãos sobre a minha vida. Não é fácil estar na direção, não é fácil dirigir. Eu vejo o trabalho do pastor aqui extremamente maravilhoso. Mas também imagino o tamanho da luta, o tamanho da prova que passa. Pois cada vez, irmãos, que nós planejamos, cada vez que nós colocamos um projeto em nosso coração e em nossa vida, várias coisas acontecem ao contrário. Muitas coisas e até pessoas que talvez possam estar do nosso lado e pensam ao contrário. Sabe por quê? Porque não tem isso aqui que Jesus falou, a fé. E às vezes os homens e mulheres de Deus dizem alguma coisa louca e pode parecer impossível. E dizem, quero ver acontecer. Não vai. É impossível. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda é impossível, porque eu sigo o Deus do impossível. Aleluia! É Ele que faz o milagre, não somos nós. Nós somos apenas o portador. Nós somos apenas o portador da chave que leva para o céu. E uma coisa muito forte, o que é ligado aqui na terra é ligado lá no céu. E o que é desligado aqui na terra é ligado lá no céu. Por isso, cuidado. Cuidado. Cada vez que a gente diz uma palavra para alguém, direciona para alguém, lá no céu estão ouvindo e dizendo amém. Por isso que a nossa palavra, nossos lábios estão sempre cuidados. Nossa boca, os nossos lábios estão sempre cheios de vida. A minha boca tem que sair ruim, não pode sair morte. Eu não tenho que mandar ninguém para o inferno, não tenho que mandar ninguém morrer. Que são muitos vão mandando para o túmulo, matando, matando a fé dos irmãos, angustiando, sendo que era para ser palavra de remédio, palavra de amor, palavra de conforto, palavra de sabedoria, palavra de educação. Pois esse é a verdadeira igreja do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes. Louvo a Deus, irmãos, pelos músicos. Porque há muitos irmãos que estão se corrompendo. Que Deus tem dado os dons e os talentos. Estão abandonando as igrejas. Porque acham que é por ele. Isso não é por ele. É para ele. E por ele. Você tem que todo louvar, você tem que ter um todo levar a palavra. Glorifique o Senhor. Pois é o nome dele que tem que ser adotado e glorificado. Porque o sopro de vida que está dentro de mim e de você, amados meus irmãos, foi ele que deu. Nós estamos aqui somente pela tua misericórdia. E eu tenho uma palavra para mim e para você nessa noite. Que ele diz que ama a mim e a você. A palavra do irmão, hoje de manhã, que eu não me esqueço. Quando ele orou e disse que nós estaremos lá reunidos. O Pai, nós dois. Nós não nos percamos. Nós estejamos focados. Por isso, amados irmãos, muita atenção nos acontecimentos do nosso planeta. Ele vai vir com uma vez. Só para reforçar essa palavra. Ele pode chegar aqui é pouco. Eu tenho que estar firmado nele. Quando foi feita a oração, eu comecei a chorar de manhã e falei, Senhor, eu não quero ficar. Irmão, vai ser muito escuro. Muita gente que abandonou aqui esses bancos, esse lugar, os púlpitos,
Estou lá no mundo se divertindo, achando que lá tem a fé. Porque a fé está aqui dentro. Aqui a fé. Haverá choro e ranger de dentro. É seu desespero total. Quando partimos, vamos fazer de tudo para resgatar ao máximo. Não vamos ser egoístas e ter só para nós. Vamos em busca das outras almas, dos outros jovens, dos parentes que ainda não conhecem Cristo. Aleluia. Pois Ele quer que todos se salvem, Ele quer que nenhum se perca. E a tua palavra diz que mais vale nenhuma alma se salva do que o mundo inteiro. O que é isso? Se importar com o seu irmão, se preocupar com o seu irmão. Visita Ele, busca Ele, ora com Ele, ouve. Porque às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E deixa por restante Deus vai fazer. Amém? Escolhe o pé. Alguém que tem algum familiar que não está no caminho do Senhor, ou um amigo, algum parente, aquele que está afastado, que conhece, que sabe que está fora. Eu quero que você ore por ele nesse momento.